Eu só vou para a igreja quando eu parar e deixar meu pecado e conseguir ficar firme naquele lugar. Mas não é o que acontece com a mulher adúltera. Ela é colocada aos pés de Jesus, ela tem um encontro com Jesus no seu pior momento. Na sua pior fase. Imagine a vergonha. Mas esse Jesus não a condena, a perdoa e ainda a exorta, vá e não peques mais. Talvez você tenha tido um encontro com Jesus em que você estava no seu pior momento e você não se achava digno. Não sou digno, Deus. Mas Jesus te encontrou, te perdoou, te sarou e te regenerou e disse, não peques mais. Nós temos, por exemplo, também a mulher samaritana em João, capítulo 4, do versículo 4 ao 42. E essa história é maravilhosa, é um pouco, não é longa, mas é quase um capítulo inteiro. E a mulher samaritana é uma mulher da cidade de Samaria. Jesus está passando pela cidade de Samaria e ali encontra um poço, o poço de Jacó. E imagine que naquela época, muito calor, eles andavam quilômetros, logo se sentia muita sede. Jesus então para nesse poço de Jacó, mas ele não tem como pegar água. Mais ou menos no mesmo instante surge essa mulher da cidade de Samaria para buscar água no poço. E Jesus vira para ela e diz, dê-me de beber. E aí ela fica assustada porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então ela não entende por que aquele judeu está falando com ela, já que os judeus e os samaritanos não se falam. E aí ela pergunta, por que você está falando comigo? Por que você está pedindo para mim de beber? E aí Jesus começa uma explicação. Se você soubesse quem eu sou, estaria me pedindo água, estaria pedindo água para mim, porque a água que eu ofereço pode te saciar eternamente. É uma água que você não vai mais sentir sede. E aí, se você continuar a leitura do texto, Jesus pergunta para ela, onde está o seu marido? Porque ela pede, eu quero essa água que eu nunca mais vou sentir sede, eu quero ela. E aí Jesus pergunta, cadê seu marido? Vá lá buscá-lo. E aí ela diz, eu não tenho marido. E Jesus responde, bem disses, porque já teve 5 e o que está agora não é seu marido. Você acha que Jesus já não sabia que essa mulher não tinha um marido? Lógico que sabia, por isso que Jesus pergunta. Jesus está falando de algo que ele poderia saciá-la. E nós vemos nessa mulher uma mulher insaciável. Uma mulher que parece que sempre quer preencher um vazio e Deus oferece para ela uma água que ela nunca mais vai se sentir com sede. Jesus oferece para ela preencher o vazio que talvez ela estivesse tentando preencher com esses homens. E aí Jesus pergunta para tocar na ferida dela, mas não para abrir essa ferida, mas para curar essa ferida. E aí Jesus continua no texto, ela pergunta assim, ela fica chocada com aquela revelação e diz, você é a profeta. E aí ela começa a dizer sobre o Messias, começa a falar que ela sabe que virá um Messias, o Cristo, e aí Jesus diz, sou eu o Messias, sou eu o Cristo. E ali ela fica surpresa, e o texto mais à frente diz que essa mulher vai pela cidade proclamando as boas novas da salvação acerca do que Jesus fez com ela, e outras pessoas chegam a Jesus para ter um encontro com ele, e eles dizem, se você... não lembro agora se é no versículo 44, mas abre aí João 4. É no versículo 42. E diziam à mulher, essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que acontece com essa mulher? Talvez tenha acontecido com a sua vida. Ou talvez tenha acontecido com a vida de alguém que você conhece, porque se sentia um vazio, algo que não conseguia se preencher com mais nada, e aí Jesus entrou e preencheu esse vazio. Aquela dor que você sentia, aquele buraco que você sentia, Jesus entrou e preencheu esse buraco. E não bastante, não foi só feito isso, mas através da sua vida, muitas pessoas chegaram ao encontro de Jesus.
E essa manhã é Deus querendo te lembrar, o que te traz esperança foi o dia que eu cheguei na sua vida. Foi o dia que, através da sua vida, eu cheguei a outras vidas. Esse é o dia que te traz esperança. E talvez você esteja relembrando o dia que você teve um encontro com Deus, o dia que você se converteu, o dia que você, pela primeira vez, foi tocado pelo Senhor. Uma grande conversão, e talvez uma das mais famosas, é a de Paulo, Saulo de Tarso. A história da conversão de Paulo está lá em Atos 9, do versículo 1 ao 22. Paulo tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, porque ele estava indo para lá pegar uma carta de permissão, de perseguição aos cristãos naquela cidade. E nesse caminho, Paulo tem um encontro com Jesus. Jesus vem como uma luz muito forte e pergunta a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Já reconhecendo a autoridade de Deus, porque Senhor quer dizer dono de algo, quer dizer autoridade. Quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou o Jesus a quem você persegue. Saulo é esse mesmo homem que no capítulo 7 consente na morte de Estevão. É o mesmo homem que segura as capas dos homens para apedrejarem Estevão. É esse homem que tinha um histórico pesado e forte, que Jesus teve um encontro com ele. E talvez Paulo nunca imaginasse que ele se tornaria servo de Jesus. Nunca. Passou pela cabeça dele, na verdade, o contrário. O contrário de tudo isso. Falar mal dos cristãos, perseguir os cristãos, julgar os cristãos. E talvez você tenha sido assim como Paulo, mas teve um encontro com Jesus. De perseguidor de Jesus, Paulo passa a ser sofredor por Jesus. Esse é Paulo. Traga à memória o que te traz esperança, o dia que Jesus tocou na sua vida. Talvez você possa pensar: eu vim de berço evangélico. E não me lembro de ter tido uma conversão, aquele passo que a gente vem na frente da igreja e aceita Jesus. Talvez você não se lembre disso. Talvez você não se lembre de ter se desviado, de ter feito algo, mas eu me lembro da primeira vez que eu senti Jesus. Eu me lembro da primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu tinha uns 8 ou 9 anos, foi numa igreja muito longe, de um pastor chamado Melquisedeque. Meu pai foi pregar lá. E eu lembro dos bancos de madeira, e a igreja não tinha sido reformada ainda. E o altar, só tinha luz no altar, e o restante da igreja estava mais escura. E a presença de Deus desceu naquele lugar, e eu lembro de estar sentada no segundo banco, e de dobrar os meus braços na frente dos bancos da frente, e chorar na presença de Deus. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos. E foi uma experiência que me marcou. E às vezes, quando eu paro para lembrar, me dá vontade de chorar, de lembrar o que eu senti. Por isso que, ainda hoje, o Senhor me colocou, pela graça dEle, como líder de juniores, a idade de 10 a 12 anos. E sempre que nós fazemos um encontro com eles, nós priorizamos a parte de ministração neles. Porque eu entendo que não é uma idade muito jovem para sentir a presença de Deus. E quantos deles, 10, 11, 12, sentem a presença de Deus e choram? E aí, quando eu vejo essas crianças chorando, eu lembro de mim. Aos 8, 9 anos, no banco de uma igreja, sentindo a presença de Deus. E talvez você agora esteja lembrando do dia em que você sentiu o toque do Senhor. Do dia em que você pela primeira vez sentiu aquele amor entrando no seu coração e as lágrimas rolando. E você se reconhecendo como pecador, mas Jesus dizendo: vem.